Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclean e Unisanta. Olá, boa noite. Começando mais um Sempre Saúde aqui pela Santa Cecília TV. Estamos no nosso penúltimo programa do ano e a gente quer sempre planejar aquilo que a gente vai fazer no próximo ano, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue melhorar a nossa vida através dos hábitos alimentares. Eu estou aqui hoje com a Isabela Giuliani, ela é nutricionista. Obrigado, viu, por ter vindo, para a gente poder bater esse papo e falar exatamente alguns mitos, alguns fatos que a gente tem que falar para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida. Afinal de contas, comer pouco faz mal, não faz mal? O que eu faço? Tá falando isso com um gordo, um cara que gosta de comer. Pelo amor de Deus, me ajude. Antes de tudo, quero agradecer o convite, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Chega essa época do ano, realmente, que muita gente começa a ficar maluca e procurando o que fazer. Exatamente. O famoso projeto verão, Isso, né? o projeto Ano Novo, né? Projeto Ano Novo, aquelas promessas de Ano Novo. A partir do dia 1º, tudo muda, né? Então, infelizmente, a nutrição, ela agrega muitos mitos mesmo. Então, cabe aos profissionais ajudarem as pessoas leigas, né? E essa é uma das perguntas que eu recebo com frequência, que é, então, para emagrecer, eu preciso só comer pouco? Ou não comer? E não é simplesmente assim, tá, Carlos? Assim, para você perder gordura, que é diferente de perder peso, né? Você tem que entrar em um déficit calórico. O que é o déficit calórico? É uma balancinha onde você tem que ingerir menos do que você gasta, né? Só que não é, como eu falei, simplesmente comer pouco ou comer nada, né? Porque quando você restringe muito a sua alimentação, você restringe também os nutrientes. E para a gente viver, nós precisamos de nutrientes. Você retirando eles da sua alimentação, você entra em uma carência nutricional que vai te atingir de maneira bem maléfica, comprometendo sua saúde, sua qualidade de vida, disposição. Falta de vitamina. Exatamente. Então, eu tenho certeza que você já viu alguém que emagreceu, mas tem aquela aparência de doente, ou com a unha fraca, cabelo fraco, a pele feia. Redução de estômago, né? A gente percebe isso. Exatamente. Né? Não são todos os casos, mas a gente percebe onde tem que ter uma reposição, não é isso? Sim, então a pessoa, ela simplesmente restringe a alimentação, só que ao mesmo tempo ela restringe os nutrientes. E ela fica carente, fica doente, o sistema imunológico dela é totalmente comprometido devido a isso. Então, não é simplesmente comer menos, comer pouco. Você tem que saber elaborar a dieta com todos os macros, mas também os micronutrientes para o seu caso. A gente sabe que tem um pouco da genética também, né? A minha mãe era fortinha, a minha irmã também é e eu também sou. E se torna um pouco mais difícil fazer isso ou não? Olha, a questão genética, ela abrange muitos fatores, tá? Claro, a questão genética no sentido da estrutura corporal, então uma pessoa que tem um quadril mais largo, não dá pra gente alterar tanto. Mas com os hábitos alimentares, você muda totalmente, entendeu? Ninguém engordou por conta de genética. É verdade. Né? Então, é desculpa de gordo, né? Eu posso dizer que é uma das desculpas. Eu tenho hipotiroidismo. Exatamente. Né? Então, se você está aí com uma composição corporal com grande quantidade de gordura, você sabe que não é por questão genética, é por questão de maus hábitos de vida, principalmente alimentares. Isso é importante a gente lembrar também que na infância a gente está vendo muito isso. Eu estou te falando assim, eu faço hoje em dia, por exemplo, exame de colesterol em criança com 4 anos, 5 anos, e os valores 400, 300, então a gente vê que é exatamente isso. Já começa errado já, Mas o né? que acontece, Carlos? As crianças, elas são reflexos dos pais. É verdade. Então ela vê a mãe, vê o pai comendo de maneira errada, Acaba. ela acha que aquele é o correto, não é culpa dela. Ou, às vezes, mesmo os pais têm uma vida mega corrida e Muito querem, doido, pela praticidade, aí deixam lá um monte de
congelados, uma lasanha que é fácil, é só pôr no micro-ondas ou só pôr no forno e dá para criança, até para poupar um pouco de trabalho deles, acaba indo para dar uma bolacha, dar alimentos muito açucarados. Macarrão instantâneo, que também é uma bomba, né? A gente tem que falar isso. E com o passar do tempo, vai ficando mais difícil da pessoa mudar aqueles hábitos alimentares que ela teve lá na infância. Então, muitos adultos hoje acarretam hábitos lá de trás. Você atende o quê? Criança? Você não, atende? crianças eu não atendo. Não atende. Não atendo. Eu atendo adolescentes, adultos e idosos. E a Isabela come o quê? Eu mesma? Olha, em questão de alimentação... Exatamente. Você faz prática de exercício físico. Sim. Eu sou apaixonada por musculação. Sim. Eu acho válido qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade física. É que eu me encontrei na musculação. Muito legal isso, muito legal o que ela está falando. Ela se encontrou. Eu me encontrei ali. Então não queira fazer com que o cara faça. Olha, Carlos, para você perder peso, você tem que fazer na academia. Eu não gosto. Exatamente. Ela se encontrou. É importante você fazer sim, mas aquilo que você encontra que é melhor para você. Exatamente. Continuando, a Isabela então faz o quê? Eu, desde criança, eu sempre amei esportes. Sim. Então, sempre joguei futebol, vôlei, tênis, até barco à vela, já pratiquei. Na escola eu participava de todos os campeonatos, então é uma paixão minha, é o esporte. Até que, como eu te falei, na musculação, me encontrei ali. Sim. É o meu refúgio, né? Sim. Eu falo que o esporte não faz bem apenas esteticamente, mas é bom para nossa mente, nosso psicológico, disposição, e você acaba recebendo os benefícios dele com o passar do tempo. Aí você acaba virando um vício. Vicia, né? Vício bom e faz mesmo. Falta, né? Faz falta. Faz falta. E na alimentação, por mais estranho que pareça, eu amo comer de maneira saudável. Realmente me faz bem. Então, eu não como frituras, não que eu não possa, é porque realmente eu não consumo. Não curte mesmo. Eu não tenho prazer em comer esse tipo de alimento, de fritura, de algo muito pesado. Realmente não faz falta para mim. Meu Deus do céu, que inveja. Continua, Isabel. Mas é uma coisa que sempre foi assim, é meu, entendeu? A minha filha vai fazer 11 anos e nunca tomou refrigerante. Olha lá. Não gosta. Então, realmente ela é nunca provou, pai, eu não gosto. Já da cor, eu já não gosto. Eu tenho um filho de 9 anos que toma, mas a minha filha não toma. Só toma água. Tem gente que acha estranho, né? Quando eu falo, acho que é muito forçado, mas não é. Mas é o que me faz bem. Se você me perguntar, qual que é o seu prato preferido? Eu acho que eu vou te falar arroz, feijão e bife. Não sei, uma coisa... É bom, hein, gente? E frutas. Eu amo fruta, entendeu? Agora, se você der pra mim... um brigadeiro, vou te falar que não gosto. Não? Não gosto. Pô, Isabela, não? Não gosto. Então, acho que tudo isso também me fez me apaixonar por a área que eu trabalho. Sim. Entendeu? Então, quando você ama o que faz e você ainda consegue colocar em prática, tudo fica mais fácil. Nem é um trabalho para mim, realmente é bem prazeroso o que eu faço. Então, você tem, quer dizer, é uma vida normal que você tem. Você come aquilo que você se sente bem, não é nada forçado. Não. Eu estou com 53 anos, prestes a fazer 54 anos. Eu fiz judô até os 18 anos, depois faculdade e tal, você acaba mudando os hábitos. Eu tento, às vezes, me controlar, mas o doce faz falta. O doce faz falta, o pão faz muita falta. Mas aí, Carlos, que eu te falo, tem muita gente que acha que tem que retirar o pão. Né? O pão faz mal, mas não tem nada a ver. Você pode comer seu pãozinho tranquilamente. Qual que é a questão? A quantidade. Entendeu? Quanto de pão você come? Sim, O que você coloca ali no pão? Então é tudo isso. Não é o pão, o vilão não é o pão. Sim, o negócio é que você põe no meio do pão, né? É o que tem ali ao redor dele. Não é um pão com talho, você põe sempre alguma coisa dentro. Entendeu? E quantas vezes você come, o que mais você come durante o dia? E quando a gente fala em dieta, eu estava com a minha irmã conversando com ela semana passada, a gente sempre atrela dieta a pessoas gordinhas. Não. Eu tive problema de ver pessoas que não conseguem engordar. Sim. Me fala um pouquinho mais. Olha, sobre por isso. Mais estranho que pareça, existe muita gente com dificuldade nesse ganho. E que perde peso, né, Isabela, assim, sem ter uma justificativa, vai perdendo peso, não ganha peso, me fala mais. Não vamos entrar aqui na questão patológica. Patológica, exatamente. Né, que algumas patologias acarretam mesmo a questão da perda de peso, perda de massa muscular.
Mas tem gente que realmente tem essa dificuldade. Aí o que fazer, né? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade na questão do apetite, não tem fome, passaria o dia inteiro sem comer. Então, o que a gente faz? Não é simplesmente dar comida, Sim. come fast food, come embutidos, brigadeiro. Não é simplesmente, porque aí você vai estar prejudicando a saúde da pessoa também. Exatamente. Então, como eu falo, tem que pensar também nos micronutrientes. Aí, o que a gente faz? A gente dá para a pessoa alimentos com maior densidade calórica, alimentos nutritivos com maior densidade calórica. Por exemplo? Por exemplo, mel, tapioca, são alimentos nutritivos. Tapioca? Tapioca. Mas tem gente que troca tapioca pelo pão. Então, mas por incrível que pareça... Você já ouviu isso? Já vi, é mais uma das besteiras que eu já ouvi também. Não é verdade? É verdade. Ai, tô comendo tapioca porque engorda menos. Eu já ouvi isso. Não tem nada a ver. O que ali é aquilo que a gente falou, é a quantidade. Quer dizer, e o que você põe no meio, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de apetite, que não tem muito apetite, o que a gente pode fazer? Um leite, uma vitamina de leite com abacate, pasta de amendoim, realmente o mel. Então, são alimentos nutritivos. Calóricos. Mais calóricos. Então, você vai dar para a pessoa calorias, mas nutrientes também. Muito legal. E se eu quiser começar uma dieta, eu começo por onde? Olha... Pela cabeça? Sim, você tem que mudar o seu modo de pensar, tá? Porque a ideia é o quê? Não é você fazer uma dieta por uma semana. É você fazer para sempre, é você ser constante. O que acontece, Carlos? Tem muita gente que perde rápido peso e tal, mas depois não consegue manter, porque fez algo tão restritivo... Aí vem o sanfona, né? Também vem o efeito sanfona, vem a questão do rebote do peso. Então, às vezes, a pessoa emagrece, perde lá 10 quilos, e acha depois ganha 13, 20. 20, porque não mudou aqui, não mudou os hábitos de vida, entendeu? Então, mas assim, de uma maneira geral, tá? Se você quer iniciar uma melhor alimentação, ingira mais fibras, frutas, vegetais, arroz, feijão, tudo isso é muito saudável. O que você tem que regredir? Açúcar, gordura saturada, gordura trans, tudo isso que vai prejudicar não somente a sua estética, mas a sua saúde também. E você não tem que tirar tudo aquilo que você gosta. De uma vez. Não, tem que ser algo gradativo. Tá? Muito então, legal isso. por exemplo, você gosta de um chocolatezinho? Pode comer, não tem problema, mas é aquilo que eu falei, das quantidades. Então, das entendeu? Não é para comer uma barra inteira, é um quadradinho. A gente vai para um intervalo, eu vou agora conversar com ela sobre as quantidades. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o quadro Que Exame é Esse? Um oferecimento do Laboratório Célula Mater e hoje vamos falar com a doutora Bianca. Olá, Dr. Carlos. Meu nome é Bianca Vasconcelos, sou biomédica do Laboratório Célula Mater e hoje eu vou falar sobre o exame da tireoide chamado TSH. Para saber se a tireoide está regulada, é necessário fazer exames de sangue que são capazes de medir os níveis do hormônio estimulador da tireoide, TSH, e o hormônio da tireoide, T4. No caso de um paciente que apresente uma baixa do nível de hormônio no sangue, ele vai apresentar alguns sintomas que são característicos de uma doença chamada hipotireoidismo. Esses sintomas incluem dificuldade para perder peso, cansaço, queda de cabelo, intestino preso, enfim. Já ao contrário se dá quando a pessoa apresenta sintomas como perda de peso sem motivo, insônias, tremores, arritmias cardíacas, que levam à caracterização de uma doença chamada hipertireoidismo. Então podemos concluir que uma desregulação da função da tireoide está diretamente relacionada com o metabolismo. Voltando aqui a bater um papo com a Isabela, a gente encerrou o bloco passado falando exatamente de quantidade. Me fala uma coisa, quantas calorias a pessoa deve ingerir diariamente para conseguir emagrecer? Olha, Carlos, certinho. tudo isso é individual.
Por isso a importância do nutricionista. Da consulta, exatamente isso. Porque cada um tem um gasto calórico diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Eu tenho uma quantidade calórica necessária, você tem outra. Um carteiro, por exemplo, que anda o dia inteiro, tem outra quantidade que ele necessita. Então, tudo é individual. Esse é um dos maiores erros das pessoas. Procurar lá no Google. Isso. Qual a melhor dieta e tal. A dieta é sempre individualizada, não existe nome de dieta, tá? Então, não é dieta X, dieta da Lua. Tem um monte, né? Não existe. É dieta da USP, dieta do arroz, dieta da do sol, Isabela, dieta da Lua. dieta do Carlos, porque cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um gasto calórico diferente, individualidades diferentes também. E eu consigo fazer dieta e consumir bebida alcoólica ou não? Olha, vamos lá, vamos essa começar. É uma pergunta boa para essa etapa agora, né, do ano, porque vinho, vem por as exemplo, comemorações. Eu adoro vinho. Não tomo cerveja, eu só tomo vinho. Como profissional da saúde, eu nunca posso estimular alguém a consumir o álcool, né? Mas o que eu posso te falar? Tomar uma tacinha de vinho, tomar até uma cerveja não vai interferir de grande maneira nos seus resultados. O problema é qual que é o problema? O acompanhamento, né? O acompanhamento. Ninguém vai no bar e toma só uma cerveja também. Tem as beliscadas. E a quantidade, né? Quanto que você toma? Quem bebe muito, no dia seguinte está derrubado. Sim. Como é que é o dia seguinte da pessoa? O que ela vai comer? Vai consumir? Vai ficar super desidratado? Tenho certeza que não vai treinar, vai ficar em casa derrubado, vai querer comer o que tiver mais prático ali. Então, não é só a bebida em si o problema. É tudo que gira ao seu redor. E o treino tem que ser todo dia? Tem Não, que ser? não, também Esse não. papo de... O treino tem que se encaixar na sua rotina. Tá? Então, se uma pessoa só pode treinar 3 vezes na semana, o volume de treino dela vai estar adequado para 3 vezes na semana, tá? Se uma pessoa pode ir 2, 5 vezes, tudo é adaptável para ela, exceto em caso de atletas, né? Estamos falando aqui de pessoas comuns. Eu, por exemplo, eu treino musculação 3 vezes na semana. Musculação. Musculação. Eu faço cardio todos os dias, mas eu tenho um objetivo diferente. A minha rotina condiz com a minha realidade de treinos, entendeu? Então, tudo tem que se encaixar dentro da sua realidade. Porque se eu falo para uma pessoa que ela tem que treinar todo dia e ela não pode, vai até desestimular ela. Vai falar, eu não posso ir, não vou nenhuma vez. É o que acontece, né? Eu acho que sim, porque aí assim, a pessoa até vai, começa a fazer, mas pelo fato de ter que fazer todos os dias, tal, dá uma... Não existe isso, mas eu posso te dar uma certeza. Acho que todo mundo tem pelo menos meia horinha, 3 vezes por semana para fazer alguma coisa. Aqui em Santos a gente tem a praia, você não pode ir andar um pouquinho na praia? Começa a ser assim, não precisa ir realmente para a academia no primeiro momento. Começa aos pouquinhos e tal, e você vai vendo como é apaixonante, como vai te fazer bem, e você vai querer sempre melhorar também. Isabela, sem querer criar polêmica, e já criando, me fala um pouquinho da dieta intermitente. O jejum intermitente. O que você acha? Isso tá? Aí. Olha, o que é o jejum intermitente? É que quando você fica tem tipos de jejuns intermitentes, tá? 12 horas, 18 horas? 16 horas geralmente é o mais comum. Então, você fez já isso? Não, nunca fiz. A pessoa fica 16 horas sem se alimentar, depois ela tem uma janela de horas para poder comer ali, tá? Não faz mágica nenhuma, tá? Não, é indiferente. Por quê? O que eu falo para você? O que eu já falei até? Para emagrecer, você tem que entrar no déficit calórico. Se você comer 1, 2, 4, 5, 7 vezes ao dia, é indiferente. O importante é no final do dia calórico. A minha conta fechar. Exato. Não adianta nas horas que eu possa comer, consumir 10 mil calorias. Exato. Mas estoura. O jejum intermitente ele pode ser válido para alguns casos. Então, por exemplo, um cirurgião que fica lá 12 horas numa cirurgia, para ele pode ser válido. Uma aeromoça que não pode parar no meio do trabalho para comer e tem lá grandes voos, pode ser válido também. Então, assim como o treino, a dieta também se encaixa na sua rotina, tá? E não o contrário. Se você pode fazer 3, 4 ou 7 refeições no dia, não tem problema. O importante, que nem você falou, é a conta fechar. É essa continha que a gente tem que se ligar. Exato. Já tô pegando aqui. E aquele papo de comer a cada 3 horas? Também não existe. Nem todo mundo pode parar para comer a cada 3 horas. Que é louco isso, né? Não dá. Você começa a ver, uns ficam sem comer horas, que fala que é bom. O outro fala para você, coma a cada 3 horas. Então você já não sabe o que fazer. Que nem eu te dei um exemplo agora. Um médico que está lá atendendo o dia inteiro, ele não pode falar para o paciente, peraí que eu vou ali comer. Não pode. Então ele come de acordo com a sua rotina.
Eu acho interessante fracionar as refeições pelo menos 4 vezes ao dia, Sim. até para te manter saciado. Porque o que acontece? Muita gente faz lá o café da manhã, toma um cafezinho com leite e um pão na chapa. Aí o almoço até que come relativamente bem equilibrado, só que aí fica até a hora do jantar sem se alimentar. Chega à noite, tá varado de fome. Lógico. Vai querer comer tudo que faço. vê pela frente. É o que eu faço. Às vezes não almoço e à noite, né, Isabela? Aí, e não quer comer uma saladinha, Não. um arrozinho com feijão. Não, vou dar beijo em alface à noite você cai matando. Exatamente. Então, de essa. repente, se você colocar ali um lanche intermediário à tarde, vai te deixar mais saciado e quando você chegar à noite, você vai comer com equilíbrio. Essa história do pão, você tá vendo? Você acabou de falar, você pode comer um lanche, então você pode fazer um lanche de repente, natural, uma coisa legal. não deu tempo de preparar um arroz ou algo assim, faz um pãozinho com um patê de atum, com um franguinho desfiado, tudo dá para você colocar na sua alimentação. E o suco detox, ele faz milagre, não faz? Como é que funciona Não isso? faz milagre algum, tá? O que é o Ela suco? fala com a gente com uma cara de professora primária. Fala, olha, não é isso, não faz. Então, É porque continua. é algo que eu considero até um pouco absurdo. Mas todo mundo fala, não fala? Infelizmente, muita gente fala, mas é muita gente que não entende do assunto, né? Não são profissionais competentes que falam sobre isso. O que tem ali no suco detox? Normalmente é couve, abacaxi, gengibre, laranja, maçã, mistura tudo e você toma. Não seria bem mais viável você mastigar aqueles alimentos que quando você ingere de maneira sólida, você ingere também mais fibras, mais vitaminas. Quando você bate tudo ali no liquidificador, fica muita coisa ali. E além disso, você tem que entender que nesse suco tem também carboidrato, tem também calorias. Então não dá para tomar à vontade, entendeu? Mas de qualquer forma é bem melhor você mastigar, até porque é mais benéfico até para o seu processo de digestão. Isabela quebrando mitos aqui. Vou continuar aqui, tá bom? Claro. Então a gente falou do suco e o leite, afinal, faz mal, não faz mal? O leite é outro mito que muitos falam que é inflamatório, que é veneno. Que é secreção de vaca. Não tem nada a ver, gente. Leite é um super alimento, tá? Ele é riquíssimo em vitamina, em micronutrientes, cálcio também. Então, super válido, por exemplo, para idosos, para as mulheres que estão entrando em menopausa, para as crianças. Exceto se você for intolerante à lactose, né? Aí tudo bem. Mas, de qualquer forma, para nós que não somos, é super interessante a introdução do leite. Eu consumo leite. Tem os 3 tipos de leite, né? Que é o integral, o semi e o desnatado. O integral tem mais gordura. O semi está ali no intermediário e o desnatado tem menos gordura. Qualquer um você consegue encaixar na sua alimentação, mas claro, quem está focando em perder gordura é mais interessante o desnatado, que ele é mais magro, tem menos calorias. Mas qualquer um é válido. E aquele papo de metabolismo lento? Eu estou indo nas desculpas de gordo que eu conheço. Hipotiroidismo, genética e o meu metabolismo é lento. Essa é uma coisa que eu ouço bastante, Muito. Carlos, mas assim... tem muita gente que fala, com o passar da idade, meu metabolismo ficou lento. Peraí, o que você fez antes? O que você fez? Quais foram os seus hábitos de vida? Você fez atividade física? Você fumou muito? Você bebeu? Como que era a sua alimentação? Então, não venha me culpar o metabolismo lento, não venha culpar o fator idade, tá? Entendi. Quando você gasta pouco, o seu corpo, o que ele pensa? Eu vou economizar energia. Então, o metabolismo fica mais lento mesmo. Sim. Comece a introduzir na sua rotina atividade física, comece a melhorar seus hábitos alimentares, durma melhor, maneje um pouco, apesar de difícil, a questão do estresse, É muito especialmente difícil. estresse mental. Hoje em dia, exatamente. E com essa fase de Covid, então, o pessoal que ficou mais em casa, eu acho que acabou consumindo mais até. Eu vejo isso, pessoas que ganharam muito peso com essa história de Covid. Você viu isso, não? Sim, o número de meus pacientes aumentaram muito por conta do Covid, porque muita gente ficou em casa, ficou sedentário, né? E começou a pedir muita comida pelo e o celular, estresse, né? Estresse, aí o que vai desconta as acontecer. emoções na comida, que é algo que é muito errado. Eu falo, nenhum alimento vai te ajudar a resolver qualquer problema. Então, tem gente que está triste, desconta na comida. Tem gente que está feliz, desconta na comida. Quer comemorar alguma coisa, é comida. Então, não desconte suas emoções na comida. E, afinal de contas, assim, se eu estou na rua, eu tenho uma vida super louca, assim. Laboratório, dou aula, vou para lá, para cá. O que eu como, afinal?
na Olha, rua? hoje, Carlos, comer na rua também não é uma desculpa. Tá. Todos os restaurantes atualmente Tô tentando. têm opções saudáveis. E você tem que ser chato e perguntar pro garçom. Por exemplo, você vai num quilo, tem tudo lá. Tem. Tem tudo que não pode, mas tem tudo também saudável. Então, É que você passa, devia ter um lugar assim. Proibido. Isso, exatamente. Para que você só passa lá, porque quando você passa, você olha aquele nhoque gostoso. Chama atenção mesmo. Então, opte sempre para os vegetais, frutas, o arrozinho, o feijão, batata e fontes de proteína. Vai no restaurante à la carte, também peça para o garçom, de repente, para não fazer a proteína frita, peça grelhada. Então, tem muita opção hoje na rua. Você vai, às vezes, numa lanchonete, peça um omelete, entendeu? É muito fácil hoje. Eu tentei sinucar ela, mas acabei aqui o programa com 7-0 para ela, não teve jeito. Então, se você quiser começar uma dieta de uma maneira correta, por favor, consulte aqui a doutora Isabela e Juliane. Gostei muito do papo. Manda um beijo para sua mãe. Eu adoro a sua mãe. E eu quero que você volte mais vezes e a gente vai falar sobre essa dieta que eu prometo que toda vez que eu for comer eu vou lembrar o que você falou. Faça as contas. Obrigado, viu? Obrigada Grande pelo beijo. convite. Gostei muito. Obrigada Valeu, mesmo, gente. adorei. Valeu, até mais. Até o próximo.